Meu nome é Augusto Júnior e eu estou gravando esse vídeo como forma de avaliação para a disciplina de Engenharia para Sistema de Informação 3, e nele eu vou estar falando como foi a minha experiência, o meu aprendizado em cima do conteúdo de desenvolvimento ágil de software. Eu vou falar um pouco sobre o que é agilidade, sobre o que é agilidade dentro de um contexto de desenvolvimento de software. Também vou estar falando sobre algumas metodologias ágeis como o Lean, o Kanban e o Scrum. E por fim eu vou falar sobre o Manifesto Ágil e os seus princípios, e também um pouquinho sobre estimativas ágeis. Então, para começar, eu gostaria de esclarecer o que é ser ágil em si, fora de um contexto necessariamente de desenvolvimento de software. E antes mesmo disso, eu queria falar um pouco sobre o que não é ser ágil, porque era algo que pelo menos eu tinha um pouco dessa confusão na minha cabeça entre diferenciar o que é ser ágil e ser rápido. E não necessariamente são a mesma coisa. Vou comentar um exemplo aqui. O que não é ser ágil é você ser rápido na realização de tarefas através de uma estratégia metódica, sabe? Você ser pragmático, então você faz algo tantas vezes, né? Você está fazendo algo repetitivamente, sei lá, toda sexta eu tenho que entregar um relatório, então você já faz aquele relatório meio que no automático e acaba sendo rápido, mas isso não quer dizer que você é ágil. Como é o caso desse exemplo aqui, né? Eu coloquei um ponto A, um ponto B, e você vai para ele da maneira mais curta possível, né? E a gente está sempre acostumado a ver esse contraste, né, entre um exemplo retilíneo, um exemplo com vários desvios, onde o primeiro é sempre o melhor, porque ele é o mais curto. E talvez seja, mas não necessariamente significa que ele é o mais real, porque quando se trata do ambiente real, dificilmente você vai conseguir seguir um projeto de maneira tão retilínea, né? Você vai ter sempre uma, uma mudança no pedido do cliente, uma mudança na ferramenta que você está utilizando, de repente uma ferramenta nova que é melhor que a sua, é mais barata, né? Ou até mesmo uma pandemia como a que a gente está vivendo, que muda completamente o contexto de desenvolvimento. Então, acaba que muitas vezes o desenvolvimento ele se aproxima muito mais disso. Você vai ter vários desvios, e ser ágil é justamente você conseguir se adaptar a esses novos contextos. Então, como eu coloquei aqui, ser ágil é ser capaz de se adaptar rapidamente às mudanças, solucionar problemas e também aproveitar oportunidades, porque nem sempre vai ser só problema. Às vezes você vai ter uma oportunidade de algo para melhorar o que você está fazendo, e você tem que estar ligeiro, você tem que ser ágil para conseguir aproveitar essa oportunidade. Então, agora partindo para falar um pouco sobre características ágeis, agora sim, dentro de um contexto mais específico voltado para o desenvolvimento de software, nós temos responsividade e adaptabilidade, que são bem o que eu falei agora, né? Você conseguir se adaptar àquele contexto de maneira que você vai manter a sua produtividade. Você vai conseguir se manter produtivo e não vai comprometer os seus resultados. Além disso, inovação. Você ser inovador é muito importante para você conseguir ser ágil, porque, como eu falei, quando você está fazendo algo repetitivamente, você acaba entrando no modo automático ali, no piloto automático, e você faz aquilo ali sem pensar muito no que você está fazendo. Então, quando você sai da sua zona de conforto, você fica muito mais atento às mudanças e às possibilidades. E isso é muito útil para você criar algo inovador na hora de você estar desenvolvendo. Porém, um outro tópico é gerar valor. O que você está criando de maneira inovadora tem que ter um valor, porque imagina que, sei lá, você pensa assim em construir um ventilador de chão. Já tem ventilador de parede, já tem ventilador de teto, eu vou construir um ventilador que fica no chão, né? Digamos que ele fique no chão virado para cima. Mas será que isso é realmente uma inovação com valor de mercado? Será que tem gente interessada em comprar isso? Então, isso é algo que você tem que pensar na hora, você tem que gerar uma criação que possua valor. E existem também outras maneiras de agregar valor à sua criação. Então, vou falar um pouquinho disso mais pra frente. Mas existem também outras duas características ágeis muito importantes, que são rapidez e eficiência. E eu decidi abordar essas duas características dentro do pensamento Lean, porque eu acho que se enquadra muito dentro desse pensamento. Então, para começar a fala dele, eu gostaria de falar da origem, né? Ele foi criado pelo Taiichi Ohno, se eu não me engano, não sei se estou pronunciando corretamente, mas ele foi criado dentro do sistema, é um sistema de produção da Toyota, que foi criado num contexto de Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, onde a Europa estava quebrada, o Japão estava quebrado,
Então, competir com os Estados Unidos, que teve pouquíssimos conflitos internos, né, dentro do seu país, era muito difícil. E aí o Taiichi Ohno ele criou um sistema de produção chamado Just in Time. É um conceito de produção sob demanda, porque outra coisa que o pensamento Lean está muito focado é sobre valor e desperdício. Então, o Just in Time, quando você produz somente por demanda, você evita de acumular estoque, e esse estoque pode eventualmente se estragar e você desperdiçar, ou até mesmo o custo de você manter o estoque pode ser um desperdício, porque você vai ter que, quando você monta uma fila de produção enorme, e aí você começa a empilhar vários carros, ou até mesmo as peças dos carros, você vai ter que alugar um lugar para guardar aquilo ali, ou mesmo se você possuir um lugar para guardar, você poderia estar usando esse lugar para ganhar dinheiro e você está somente armazenando. Além disso, as contas do lugar, né? Você vai ter que pagar luz, você vai ter que pagar segurança, né? Então, tudo isso é uma forma de desperdício, né? Você vai estar investindo recursos em algo que não agrega valor a ninguém. O seu cliente não faz diferença para ele se o carro estava no estoque 3 meses, não faz diferença. Então, o pensamento Lean foca muito nessa parte de desperdício e também em valor. Como eu estava falando, maneiras de agregar valor ao seu produto, muitas vezes a gente acha que é só investir. Vou investir no meu produto, ele vai ter uma matéria-prima top, vai ser de uma qualidade ótima, vai ter uma mão de obra do mais alto nível, mas nem sempre é só isso que influencia na hora de agregar valor ao seu produto. E sim toda a experiência do usuário como um todo. Então, você pensar na experiência, como o usuário ele conhece a sua empresa, ele vai conhecer de que maneira? Ele vai conhecer uma loja física, ele vai conhecer através de um anúncio na internet, algum influenciador está divulgando, ou até mesmo pessoas que foram clientes que vão estar divulgando. Então, isso é muito importante. O durante também, a experiência de compra ou de uso do seu serviço é muito importante. E o pós, porque, beleza, depois que o seu cliente ele comprou o seu produto, você esquece ele, se abandona, se for o caso de uma venda online, você tem que prestar todo o apoio, o suporte para o seu cliente ele poder ver como é que o produto dele está sendo transportado. Depois que ele recebe o produto, ele tem que ter um suporte com relação a garantia, caso o produto venha com defeito ou venha dar defeito depois, mas que ainda esteja dentro do prazo da garantia. Então, tudo isso são maneiras de você agregar valor. E agora partindo para outras metodologias ágeis, né? A gente falou do pensamento Lean agora, ele também pode se enquadrar aqui dentro do Scrum e do Kanban, mas eu resolvi trabalhar esses dois juntos porque eles combinam, eles casam muito bem. Então, para começar aqui falando de Scrum e Kanban, eu vou falar dos membros do Scrum. O Scrum ele possui um Product Owner, um Scrum Master e um Dev Team. O Product Owner ele é basicamente o dono do produto, né, como seria uma tradução direta. Ele é o cara que está ali para mostrar o que ele quer que seja feito e como ele quer que seja feito. Você tem o Scrum Master que ele está ali para mediar essa reunião. Então ele vai fazer com que a reunião aconteça, fazer com que todos os objetivos sejam alcançados, e ele também vai estar presente na fase de implementação para remover as dificuldades e agilizar o processo do Dev Team, que esses são sim a equipe de desenvolvedores, é quem vai implementar, quem vai tirar o projeto do papel. E aí, para esclarecer melhor como funciona o Scrum, eu dividi ele aqui dentro de alguns artefatos e eventos. Para começar, nós temos o Backlog, que dá para você entender como o conceito do projeto em si, o escopo do projeto, todas as funcionalidades, todos os recursos que o projeto vai oferecer. E aí você tem uma reunião para definir um sprint. Esse sprint ele vai ser um período de tempo, geralmente entre 2 semanas a 1 mês. E nesse sprint você vai ter, essa reunião vai definir o sprint e o backlog sprint, que é uma pequena parte do backlog que vai ser focada em ser desenvolvida naquele período de tempo. E aí sim você vai passar para a implementação. E na fase de implementação, você vai ter a presença do Daily Scrum, que é uma reunião parecida com a que teve no começo para definir o sprint, porém essa vai ser uma reunião diária e ela vai ser muito mais ágil, né? Ela é muito mais rápida, ela tem o foco de mostrar o que já foi desenvolvido, estabelecer prioridades do que ainda precisa ser desenvolvido. Então eu acho que nesse contexto se encaixa perfeitamente o Kanban, porque o Kanban ele é um como está dizendo aqui, é um sistema ágil e visual
para o controle de produção ou gestão de tarefas. Então, como é o caso dessas colunas aqui, você pode estar observando, essa tarefa aqui ela foi concluída, essa tarefa aqui ela ainda falta ser concluída, ela é a nossa prioridade máxima agora, a gente tem que focar nela. Essa outra ela está concluída, mas precisa de algumas revisões que pode deixar para o final. Então, o Kanban ele gera um relatório muito mais rápido, né, do que se você fosse olhar código por código, relatório por relatório, documentação. Então, o Kanban ele agiliza muito essa parte, e eu acho que ele cabe muito bem dentro do Daily Scrum. E ao final dessa fase de implementação, vai ter um Sprint Review, que é uma nova reunião para onde os desenvolvedores eles vão apresentar o que foi implementado, principalmente vão mostrar o valor que eles agregaram ao produto, porque não é só a questão de software funcionando que eles vão entregar, é toda uma questão de, como é que eu posso dizer, é uma questão da experiência que eles entregam para o usuário, a experiência de maneira geral, como eu falei, o contato, o serviço e o pós, tudo isso envolvido. E aí, depois desse Sprint Review, você vai ter a fase do Increment, que dependendo do resultado do Sprint, né, do Sprint Review, você vai ter esse Backlog Sprint, essas novas funcionalidades, esses novos recursos, sendo implementados na versão atual do projeto. Ou não, dependendo do relatório, dependendo do feedback, pode ser que peçam algumas melhorias, peçam algumas mudanças. Geralmente é um pouco dos dois. Né? Você vai ter algumas funcionalidades que já vão ser inseridas no aplicativo, outras vão voltar para passar por um refinamento, mas é dentro dessa lógica que funciona o Scrum com o Kanban, e eu acho que eles têm uma ideia muito parecida com a do Lean, né? Nessa questão de você agregar o máximo de valor possível com o menor desperdício possível. Então eu acho que tudo isso que eu falei até agora se encaixa muito bem dentro de características ágeis e metodologias ágeis, então acho que é muito importante, porém eles todos se encaixam dentro de um contexto de empresa, não necessariamente de empresa, mas dentro de um contexto organizacional, um coletivo de pessoas. Mas como é que você pode fazer para desenvolver essas características ágeis dentro de você, como indivíduo? E é para isso que a gente fala sobre mindset ágil. Então, para falar de mindset ágil, eu resolvi fazer um contraste aqui com o mindset fixo. Por exemplo, quando se trata de habilidades, as pessoas com um mindset mais fixo, um pouco mais retrógrado, elas acreditam que as habilidades elas são características natas. Ou você nasce sabendo fazer aquilo ali, ou você não sabe, não tem mais como aprender. Pessoas que têm um mindset ágil, elas acreditam que as habilidades são características que podem ser desenvolvidas. Então, se você se empenhar, se você estudar, se você se dedicar a aprender aquilo ali, você pode adquirir aquela habilidade. Então, isso é muito importante para quando se trata de metodologias ágeis. Você pode muito bem aprender, você pode incorporar o pensamento Lean, você pode aprender a fazer Scrum, Kanban, tudo isso é possível. E principalmente sobre desafios. Outra coisa que eu fiz um paralelo aqui entre mindset fixo e ágil, onde você tem os desafios aqui, uma pessoa com mindset fixo, ela evita sair da zona de conforto. Ela evita desafios porque ela não quer sair da zona de conforto. Enquanto uma pessoa com mindset ágil, ela encara um desafio como uma oportunidade de aprendizado. Não quer dizer necessariamente que ela vai encarar o desafio e todo desafio que ela encarar ela vai sair com 100% de aproveitamento. Não é isso, mas até mesmo quando ela falhar, ela vai ter um aprendizado, ela vai ter um retorno que vai ser interessante para acrescentar ela como pessoa e profissional. Então, eu acho que essas são características muito importantes quando se trata do desenvolvimento de características ágeis no indivíduo. Né? Então, bem, nós falamos sobre características ágeis dentro do ambiente organizacional, do desenvolvimento de software, como indivíduo, e agora nós vamos falar do Manifesto Ágil em si. O Manifesto Ágil ele é uma declaração de alguns princípios que fundamentam o desenvolvimento ágil de software. E aí eu vou abordar aqui alguns desses princípios, vou falar um pouco sobre eles e dar um pouco da minha visão. Bem, para começar, o primeiro princípio é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Porque, como eu falei, não é só sobre o software que está funcionando. Essa não é a única medida de satisfação, mas também envolve muito o valor que você agregou naquele software, a experiência que o usuário vai ter
ao usar aquele software. Então isso é muito importante. E também entrega contínua e adiantada. A gente vai falar disso um pouco mais nos outros princípios, mas partindo aqui para mudança de requisitos. Processos ágeis tiram vantagens de mudanças visando o cliente. Então, como eu falei, quando você está realizando um projeto, dificilmente vai ser algo linear, como uma flecha do ponto A ao ponto B. Você vai ter sempre ali muitas mudanças no percurso que você está seguindo, e quando você consegue se adaptar a essas mudanças de maneira ágil, então quando você tem um sprint review, você já chega mostrando, nós tivemos tais dificuldades, nós precisamos fazer tais mudanças, mas isso já foi feito, já está integrado no sistema. Isso é uma maneira de você agregar muito valor para o cliente. Outra forma é entregar valor agregado de forma frequente e com pequenos intervalos de tempo. Sobre entregar valor agregado eu já falei aqui, mas isso sobre ser frequente e com pequenos intervalos de tempo é muito importante, não só para o Product Owner, né, para quem é dono do produto que está sendo desenvolvido, porque ele vai estar sempre tendo um feedback ali constante, e com isso ele vai estar sempre esclarecendo o que ele quer, mas isso também é muito importante para o Dev Team, porque quando se trata de um projeto que você coloca um sprint, como eu disse, ela tem que ser entre 15 dias, né, 2 semanas a um mês, e aí você coloca, sei lá, um sprint de 3 meses, se no meio dessa sprint o Dev Team se perde um pouco ou vai para um outro caminho, e aí eles demoram esse tempo todo para poder entregar esse valor agregado, 3 meses pode ser tarde demais, né? Você pode chegar com um resultado e aí o Product Owner vai dizer que não é isso que ele queria, e aí você vai jogar muito trabalho fora, muito tempo fora. Então é importante que essas entregas de valor agregado elas sejam feitas de forma frequente e com pequenos intervalos. Outros princípios trabalho conjunto. Você diariamente ter um trabalho entre pessoas de várias áreas. Então você vai ter o Dev Team, você vai ter um Scrum Master, mas é importante também que você tenha pessoas da área de negócios, você tem um representante do Product Owner lá, é muito importante para mostrar realmente o que ele quer que seja feito, até mesmo usuários, para poder estar dando feedback de como é que está sendo usado aquele software, também é muito importante. Outro princípio é indivíduos motivados. Você oferecer a esses indivíduos, todos que eu falei, agora Dev Team, pessoas da área de negócio, todos, você oferecer um ambiente confortável, você oferecer suporte para as dificuldades que essas pessoas passarem, além de, claro, você demonstrar confiança no trabalho que elas estão fazendo. Então, e a melhor forma de fazer isso é conversa face a face. No contexto que a gente vive agora é difícil, né? Não temos como, dentro de uma pandemia, a gente está sempre tendo essas conversas face a face. O ideal é que a gente consiga manter o isolamento social, mas se nós pudermos pelo menos fazer uma chamada, uma gravação de vídeo, um Google Meet, por exemplo, um Zoom, é muito bom. É a melhor maneira de você transmitir informação, seja tanto para o Product Owner dizer o que ele quer, como para o Dev Team dar um feedback, dizer como é que está indo, porque documentação muitas vezes deixa muita dúvida, deixa muita coisa em aberto, deixa muito espaço para dúvida. Então, quando você tem uma comunicação ali pessoa a pessoa, é a melhor maneira possível. Agora, outro princípio é a medida de progresso. Valor agregado é a medida primária, a medida de progresso primária. Bem, como eu falei, né, eu já expliquei aqui o que é valor agregado, mas essas medidas de progresso, elas podem variar a maneira como você agrega valor ao que está sendo entregue. A gente vai falar um pouco disso mais quando estiver falando de estimativas ágeis, mas seguindo aqui, outro princípio é o desenvolvimento sustentável. Ou seja, os envolvidos, né, todo mundo que está participando da criação desse projeto, eles devem conseguir manter um ritmo constante. Então é aquilo de você conseguir sempre estar se adaptando sem perder produtividade. Então isso é muito importante. A agilidade, como a gente estava falando no começo do vídeo, a agilidade é a contínua atenção à excelência técnica e de design aumentam a agilidade, porque quando você está atento ali a cada detalhe, você não deixa que nada se distancie do foco do que era para ser. Então você vai estar sempre, qualquer coisinha que sair um pouco ali do que é o projeto, do que é o plano real, você já pode
já pode reajustar, né, chamar sua equipe para fazer essas mudanças necessárias. E agora, os últimos princípios. Simplicidade. É essencial maximizar o trabalho não necessário a não ser realizado. Ou seja, você minimiza o trabalho que você não precisa fazer. Você maximiza o trabalho que você não precisa fazer. Porque muitas vezes a gente perde tempo se envolvendo e dedicando tempo a algo que não é tão necessário. Então, menos é mais. Quanto mais simples, melhor. O penúltimo princípio é que as equipes elas devem ser auto-organizáveis e autogerenciáveis. Então, nem sempre o ideal é que você tenha ali alguém que tem que estar mandando todo mundo fazer alguma coisa. O ideal é que essa equipe tenha aquele daily scrum no começo do dia para definir o que cada um tem que fazer e ela mesma consiga ir se autogerenciando, né? E reajustar, esse é o último princípio. Regularmente a equipe ela deve refletir e reajustar o seu comportamento. E é para isso, como novamente, reuniões como o Daily Scrum ou como as reuniões de Sprint, elas ajudam você a reajustar o que está sendo feito. Porque caso você perceba que você está saindo do foco do projeto, é importante que a sua equipe consiga trazer de volta para o foco, né? Então, com isso a gente falou bastante aqui sobre os princípios do Manifesto Software Ágil. E agora eu vou falar um pouco sobre estimativas ágeis, mais especificamente sobre Story Point, Business Value e User Stories. Para começar falando de estimativas ágeis, eu gostaria antes de falar como era antes da existência de estimativas ágeis, né? Porque a maioria dos projetos sempre exigiu que houvesse uma previsão de esforço, de prazo e de custo para que eles pudessem ser aprovados. Como é o caso dessa tirinha aqui que eu selecionei, que é a armadilha do orçamento. Então o chefe ele entra aqui na sala e ele diz que precisa de uma estimativa rápida para o quanto o Ali acha que o próximo projeto vai custar. E aí o Ali ele pergunta, né, como é que eu poderia saber? Você nem me disse ainda qual é o próximo projeto. E o chefe diz, tudo bem, eu só preciso de um chute grosseiro de quanto você acha que vai custar. E aí o Ali, esperto como é, né, ele diz, eu já estou vendo onde é que isso vai parar. Você vai pegar o meu chute grosseiro e vai transformar isso num orçamento e depois vai me culpar por esse orçamento estar errado. E o chefe, não, isso aí não vai acontecer não. Então o Ali diz, beleza, 2 milhões de dólares. E aí ele diz que não tem condições, né, de bancar um orçamento desse tamanho e vai reduzir para 20 mil dólares. E um ano depois, quando eles estão fazendo aqui algum sprint review, de repente, né, o chefe está dizendo que ele passou muito do orçamento. E pergunta qual é o motivo disso. Ele diz, depende. Os espelhos podem refletir a sua imagem. Então, é muito sobre isso, né, estimativas ágeis, sobre a maneira como você vai criar estimativas para esforço, para prazo, para custo dentro do seu projeto, que não sejam tão uma armadilha, digamos assim, como é o caso do orçamento aqui nessa tirinha. Então, as estimativas ágeis, elas surgem como uma forma de avaliar tudo isso que eu falei com base em outros conceitos. Então, você vai gerar um orçamento com base em outro conceito, você vai gerar um prazo com base em outra medida, um custo com base em outras medidas, além de fazer isso de uma maneira mais ágil, né? Porque muitas vezes o tempo que você gasta para poder criar um orçamento detalhado que seja muito específico, que vai se aproximar do real, você poderia estar investindo em outra coisa. Então é para isso que servem as estimativas ágeis, né? Elas vão mudar os conceitos das medidas e agilizar esse processo. Para começar falando de Story Point, os Story Point eles são pontos de história, né, traduzindo para isso, que servem para substituir unidades de medida. Como é o caso aqui, eu coloquei mais uma tirinha exemplificando, onde é feita a pergunta aqui, quanto tempo demora para correr até a casa? E aí uma pessoa responde 5 minutos e a outra responde 10 minutos. E isso é algo relativo, né? Porque uma pessoa ela pode ser, sei lá, uma atleta, ela corre mais rápido, ela consegue realmente chegar mais rápido até a casa, e outra pessoa mais sedentária iria demorar mais. E quando você quando você muda a pergunta, ou seja, quando você muda a unidade de medida, você usa um story point, por exemplo, você pergunta o quão distante está a casa. E aí os dois respondem 1.000 metros, né, 1 quilômetro. É uma medida fixa.
Só que, ainda assim, metros é uma medida que deixa variância, né? Eles poderiam estar em locais diferentes e aí a resposta seria diferente. E o Story Points ele vem justamente para isso. Você não vai utilizar minutos ou espaço como tempo de medida. Vocês vai ser utilizado, a complexidade do trabalho realizado vai ser utilizada como forma de medida. Então, ela vai levar em consideração o esforço, o risco e a quantidade de trabalho envolvido no que foi feito. Para isso, eu coloquei aqui uma métricazinha, né, onde você tem um skate, um carro, um navio, um avião, que são coisas com uma complexidade totalmente diferente, né? Então imagina que dentro de um contexto de uma empresa que produzisse tudo isso, que é bem possível, mas imaginando, né? Se um engenheiro ele vai lá e produz um skate, aquilo ali tem complexidade zero. É bem simples para ele fazer isso. Se ele construir um carro, por exemplo, já é complexidade 3. E assim vai crescendo. E isso também leva em consideração o risco, porque, sei lá, uma empresa produz sei lá quantos milhares de carros por ano. Então, o risco de você falhar em um carro não é uma perca tão grande para a empresa. Agora, o risco de você falhar em um foguete, quantos foguetes se vendem por ano, né? Então, é algo muito pontual que leva em consideração o risco, aumenta muito a complexidade do story point, né? Que é construir um foguete. Além disso, a quantidade de trabalho, né? Quanto tempo você coloca para conseguir produzir aquilo ali. Então, tudo isso pode ser levado em consideração na hora de você criar um story point, onde vai representar a complexidade do trabalho realizado, até mesmo quem está fazendo. Porque se você coloca um engenheiro sênior para fazer uma moto, vai ser muito simples para ele. Então, aquilo ali pode considerar um pouco menos de pontos para ele. Agora, se você coloca um estagiário, alguém que está começando a empresa para construir um carro, aquilo ali já pode ser um grande projeto para ele. Então, considera-se mais complexo, né? Então, tudo isso pode ser utilizado para avaliar a contribuição dentro do projeto. E agora falando de Business Value, é uma forma de avaliar também, porém isso é levado para avaliar não o valor do trabalho que foi feito para alguém, e sim avaliar o valor de algo, muitas vezes uma empresa. Então, isso tem que levar em consideração muita coisa. Por exemplo, tem aqui um gráfico, né, que ele mostra o valor do negócio no eixo X e no eixo Y ele mostra a complexidade. Quanto mais complexo for, mais difícil é de você analisar, de você definir o valor que aquilo ali tem, porque vai entrar em consideração muitas coisas abstratas. Mas, por exemplo, um relatório, você vai dizer o que aconteceu. Isso é algo simples, né? Você já tem um background, você já sabe dizer o que aconteceu e você sabe qual é o valor daquilo ali, do que você já investiu no seu negócio, por exemplo. Por que isso aconteceu? Você vai fazer uma análise. Então, o que está acontecendo agora? Você vai monitorar. Tudo isso são medidas que têm uma complexidade relativamente razoável, dá para você conseguir chegar a um valor para aquilo ali. Porém, quando você passa a imaginar modelos de cenário no futuro, o que pode acontecer, aí isso acaba sendo um pouco mais complexo de avaliar dentro de uma empresa, né? Quando você vai vender uma empresa, por exemplo, você tem que levar em consideração o que você já fez com a empresa, mas também até onde ela pode chegar, para você conseguir definir o valor, né? O preço dessa empresa. Então, o Business Value ele é muito focado em levar em consideração isso. Não só o valor material da empresa, mas todo o valor agregado à empresa, né? Toda a imagem que ela representa, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de definir o valor. Então, agora partindo por último para o User Stories, isso aqui é mais simples, eles são descrições sobre funcionalidades e é extremamente recomendado que eles sejam feitas do ponto de vista do usuário. Eu até coloquei um templatezinho aqui, um exemplo, que mostra como um usuário eu quero um objetivo para que eu possa ter um benefício. Então, isso é uma maneira de você enxergar as funcionalidades de um projeto, né? Você vai compreender as necessidades do usuário, principalmente se for o usuário que fez esse User Stories, que é o ideal, né? Então, você vai conseguir compreender muito bem as necessidades e as prioridades do usuário, e ainda assim você vai conseguir gerar uma estimativa ali, uma estimativa mais ampla do esforço que vai ser necessário para implementar tudo isso.
E além do template, eu coloquei aqui alguns exemplos. Como um cliente, eu quero ver filmes, eu quero ver os filmes disponíveis para locação para que eu possa alugá-lo. Então, você tem o usuário quem é, ele é um cliente de uma locadora, né? E o objetivo dele é ver os filmes disponíveis para o objetivo ele possa alugar esses filmes, né? E isso é um user stories e você necessariamente você tem que fazer vários, né? E aí você pode ter outro que é, como cliente eu quero ver os filmes disponíveis para alocação para que eu possa agendar uma reserva na data X. Então, além de você saber que o filme está disponível, você pode agendar um dia para você ir lá pegar esse filme. Então, é uma maneira de você entender muito bem as necessidades do usuário, o User Stories, de uma maneira que não seja você que está ditando isso, né? Como eu disse, a gente pode muitas vezes se colocar no lugar do usuário, dizer o que ele quer, mas nada melhor do que ele mesmo dizendo o que ele quer. Então, o User Stories ele é muito útil para isso. E, enfim, é isso, né? Nessa apresentação eu falei sobre o que é agilidade, o que não é agilidade. Eu falei sobre características ágeis, citei metodologias ágeis como o pensamento Lean, como o Scrum, o Kanban. Falei também do mindset ágil, quando se trata de uma metodologia para um indivíduo, né, não para uma empresa, do manifesto para o desenvolvimento ágil de software, e como a mudança dele saiu de ser software em funcionamento para ser valor agregado. Falei também sobre maneiras de agregar valor a um produto. Falei sobre estimativas ágeis. Então eu acredito que esteja completa a apresentação. Muito obrigado pela atenção.